E acabou a folga no São Paulo. O time voltou a treinar de olho numa vaga direta para a Libertadores. Um dia de folga depois da vitória em Campinas contra o Vasco da Gama pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, e os jogadores do São Paulo se reapresentaram nesta sexta-feira no CT da Barra Funda, zona oeste da capital paulista. Primeira vitória sob o comando de Luiz Zubeldia, marcando 3 gols. Destaque nesse retorno do São Paulo, jogadores que serviram as suas seleções na data FIFA. São eles: Bobadilla, que serviu a seleção do Paraguai, Ferrarese, a seleção da Venezuela, e Jamal Lewis, que defendeu a seleção da Irlanda do Norte. Aliás, o Jamal Lewis tem chance de ser titular na próxima partida. O São Paulo volta a campo no dia 26, que é no outro sábado, jogando fora de casa contra o Criciúma, no interior de Santa Catarina. O time está em 5º lugar com 50 pontos ganhos, agora há apenas 1 ponto do Flamengo, que é o 4º colocado, já que o rubro-negro tropeçou no clássico contra o Fluminense nessa rodada por 2-0. O Luciano, atacante, camisa 10, chegou ao 16º gol, marcando um dos gols da vitória contra o Vasco. Lucas Moura, ele não marcava 2 gols numa mesma partida desde maio de 2019, quando, na Europa, ajudou o Tottenham a chegar à decisão da Liga dos Campeões da Europa. São esperanças do tricolor de atingir o G4, garantindo assim vaga direta para a próxima Libertadores. Os treinamentos seguem e o próximo compromisso, então, fora de casa contra o Criciúma pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. O tricolor está de folga no final de semana? Como que vai ser? Pois é, o São Paulo está de folga no final de semana de jogos, né? Vai trabalhar normalmente lá no CCT da Barra Funda. O tricolor só volta a campo no próximo dia 26, sem ser esse sábado amanhã. O outro vai pegar o Criciúma fora de casa lá no estádio Heriberto Rilse, às 21 horas, 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Até lá, muito trabalho. O São Paulo folgou ontem pós-vitória para cima do Vasco por 3-0 lá no Brinco na quarta-feira. Voltou a trabalhar hoje. E para esse jogo contra o Criciúma, o Luiz Zubeldia, o professor argentino, poderá contar aí com Jamal Lewis, lateral esquerdo, que voltou lá da Irlanda do Norte depois da data FIFA, inclusive pode ganhar uma vaga no time titular, porque o Wellington está suspenso, tomou o 3º cartão amarelo contra o Vasco, vai poder contar com Ferrarese e Bobadilla, que estavam disputando também aí as eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo, Arboleda voltando de suspensão, Alan Franco, André Silva, muita gente retornando, então vai poder escalar a força máxima para esse jogo diante do Criciúma. Eu falava aqui ainda há pouco sobre a vitória para cima do Vasco, né, que foi na quarta-feira. Depois desse jogo, o Luiz Zubeldia, técnico do São Paulo, foi questionado aí sobre se ele se sente prestigiado de fato pela diretoria do São Paulo. A gente vem conversando aqui ao longo dos últimos dias, das últimas semanas, é papo pra lá, conversa com Casares pra cá, muita gente querendo que o Zubeldia saia, outros que ele continue. Por enquanto, o Júlio Casares crava que o Zubeldia continua no São Paulo, ele tem contrato até o final do ano que vem com o tricolor. Então vamos ver aí se o Zubeldia se sente prestigiado junto à diretoria de futebol do São Paulo Futebol Clube. Fala, Zubeldia! Yo he hablado con Julio en su momento, hablo con Carlos, con Rui, con Nelson, con todo, con Muricy, por supuesto con Milton. A mí siempre me ha mostrado tranquilidad y por supuesto cuando perdemos, perdemos todos y cuando se gana, ganamos todos. Lo que hay que tener claridad para analizar la situación de qué rendimiento tuvimos en la Copa, qué rendimiento tuvimos en la Copa Brasil, en la Copa Libertadores, qué rendimiento estamos teniendo actualmente en el Brasileirao. Entonces, poniendo todo sobre la mesa y haciendo un análisis profesional, un análisis, diría, lo más objetivo posible, termina siendo lo más saludable para todos. ¿Por qué? Porque podemos corregir cosas o podemos confiar en lo que estamos haciendo.
Tá, então a palavra do Zubeldia aqui no Gazeta Esportiva, e a palavra foi alívio depois dessa vitória para cima do Vasco. Alívio tanto do Zubeldia quanto dos jogadores, do grupo do São Paulo. Era um jogo muito importante, o São Paulo extremamente pressionado porque só tem o Campeonato Brasileiro para disputar até o final dessa temporada, querendo uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores do ano que vem. Então sabia que a vitória era muito importante para o próprio Zubeldia, pessoalmente também, para a continuidade do trabalho dele. Ele sabe que é pressão a todo momento num time gigante como São Paulo, então todo mundo muito aliviado lá no São Paulo. São Paulo que tem 50 pontos no Campeonato Brasileiro, e nessa mesma época, ali na 30ª rodada do Brasileirão do ano passado, São Paulo só tinha 39. Então tá 11 pontos à frente do ano passado no Brasileirão nessa mesma rodada. Tá mandando bem o São Paulo, é bem verdade que só tem o Brasileiro, como eu disse aqui agora, mas tá mandando bem sim e quer continuar mandando bem. Essa derrota aí do Flamengo, por exemplo, para cima do Fluminense ontem lá no Maracanã, foi excelente pro São Paulo. São Paulo tá coladinho no Flamengo, o Flamengo tem 51 pontos, só tem um a mais que o São Paulo, tá na 4ª posição do Campeonato Brasileiro. Então o São Paulo vai brigar de fato sim por essa vaga no G4 do Brasileirão. Tá certo, Michele? Devolvo pra vocês. Um frio danado, hein, minha amiga? Bota o casaco pra sair daí. Beijo grande. Valeu, Zé. E o São Paulo, Alex e Bazejo? Só uma coisa, o São Paulo tá a 1 ponto só do Flamengo mesmo, mas o Flamengo ainda tem um jogo a menos que o São Paulo. Então, Toda vez tem um jogo a menos, alguém. Em tese, confusão, são 4 pontos que podem acontecer. É o jogo do Flamengo contra o Inter em Porto Alegre, ainda desde aquela época triste, né, que nós vivemos no Rio Grande do Sul. Aquele jogo foi adiado e ainda não foi realizado. Então, vai ser um jogo difícil para o Flamengo contra o Inter em Porto Alegre, mas é a matemática dos fatos. E o Zubeldia, eu não sei por que surgiu tanta essa celeuma de Zubeldia ir embora, não ir embora. Não é um trabalho maravilhoso, assim, não é um Abel Ferreira, mas também não é um trabalho para você dar um pontapé nos fundilhos dele e falar, sai daqui. Ele chegou e o São Paulo, sabe, vai brigar por uma Libertadores, G4, é o nível do elenco e é onde o São Paulo tem que chegar. Você concorda, Bazejo? Eu acho que o trabalho do Zubeldia é bom, ele é dos treinadores que passaram pelo clube nos últimos anos, é o que tem o melhor aproveitamento. De fato, a campanha no Campeonato Brasileiro é superior à do ano passado, mas a gente tem que lembrar que no ano passado o São Paulo foi vencer como visitante lá para o fim, lá pelas últimas rodadas, e o Campeonato Brasileiro ficou um pouco de lado pelo fato do São Paulo ter avançado nas Copas. Nas Copas desse ano, o São Paulo brigou de igual para igual com o Botafogo, que é o grande time a ser batido na atual temporada, caiu nos pênaltis. E na Copa do Brasil, o São Paulo perdeu por ter sofrido um gol no último lance do primeiro jogo. Então, assim, fez confrontos parelhos contra 2 das melhores equipes do país. Só por isso eu acho que o Zubeldia não tem nem que ser questionada a continuidade dele. Agora, é claro, depois que você sofre eliminações nas Copas, aí depois sofre uma derrota para o Cuiabá, a torcida e até os próprios conselheiros, que a gente sabe como funcionam os bastidores políticos do São Paulo, começam a questionar, começam a encher o ouvido do presidente, da diretoria de coisas. Por sorte, eu vejo essa atual gestão como uma gestão profissional que tem analisado com muita calma a continuidade ou a saída de treinadores. Então eu creio que o Zubeldia ele fica, a não ser que ocorra algo muito fora da curva nessas últimas 8 rodadas, por exemplo, São Paulo perder todos os jogos, aí eu acho que ele cai. Mas caso contrário, eu vejo o Zubeldia liderando o projeto e a montagem do elenco de 2025. Você falou do Tite, só uma informação. O Kleber Xavier, que é auxiliar dele há 24 anos, decidiu se separar do Tite para se tornar treinador. A partir de agora, o Kleber Xavier é técnico de futebol, esperando uma primeira oportunidade. E o Tite segue com o filho dele. Né, é só sentar na cadeira do Mesa Redonda que é contratado, hein? Avisa o Kleber, em uma semana ele é contratado. Em novembro ele vai estar aí. Quero falar agora sobre Oscar no São Paulo. Talvez a pergunta que eu mais tenha recebido de torcedores do São Paulo nos últimos dias é: Oscar tem chances mesmo de se tornar atleta do tricolor em 2025? A resposta é sim, mas o São Paulino não deve ter muita esperança. Muito menos por agora. Só para lembrar, o Oscar tem contrato com o Xangai Port da China até 31 de dezembro. O contrato era até novembro e foi prorrogado até dezembro. O Oscar, por conta de toda a relação que tem com o clube chinês, não pode anunciar seu novo clube em meio ao campeonato de lá. Ele vai tentar estender, prorrogar, adiar esse anúncio. Posso contar também que nesse momento nem existe nada certo com ninguém. O Oscar está observando, ouvindo e analisando as alternativas. Há propostas de clubes brasileiros, a oferta dos Estados Unidos, do Oriente Médio, entre outras. Como o dinheiro não é problema,
é alguém que ganhou mais de R$1 bilhão durante sua passagem no futebol chinês, a gente imagina que a escolha do Oscar passe por voltar ao Brasil para estar mais perto da mãe e também das irmãs. E é aí que o São Paulo tenta mostrar ao Oscar que pode ser legal reconstruir a história e acabar com aquele problema da forma como o Oscar saiu. Vale a lembrança de que ele era atleta formado no São Paulo, São Paulino fanático por causa do pai, mas optou por ir à justiça para rescindir o contrato com o Tricolor e se acertar com o Internacional. Antes de gravar o vídeo eu perguntei, presidente Júlio Casares, o Oscar pode ser contratado? Em que pé tá essa história? Aí o presidente respondeu, abre aspas, acho difícil por envolver uma série de questões, fecha aspas. O São Paulo não desistiu da negociação, apesar de entendê-la como complexa. Mas existem conversas, ainda em fase embrionária, não deveremos ter novidade envolvendo o Oscar, São Paulo, Flamengo, Cruzeiro, Inter ou qualquer outro clube tão cedo. Essa é uma novela que parece estar só começando. Então, muita calma e tranquilidade nessa hora. Prometo ir contando para vocês os novos capítulos dessa novela. Combinado? Tricolor, Dodô. Vamos lá. Tricolor joga agora dia 26 contra o Criciúma, então tem uma semaninha de preparação aí. E o De Paula torce pelo São Paulo nesse jogo e o Maurício também. Torce pelo São Paulo. Eu não dependo de ninguém, só de mim. Olha! Dependo de ninguém, só de mim. Olha! Você não Já vamos falar sobre isso. Criciúma, não, mano? Só depende de mim, irmão. Mas se o Criciúma ganhar do São Paulo, pô... Mas não faz mal, o Corinthians ele só depende dele, inclusive com confronto direto contra a Criciúma pra bater 45. Eu não dependo de ninguém, não tô na última rodada. Falou o torcedor do time que ganhou 7,30 e precisa de mais 4 vitórias. Viu? Tô na A. Um abraço, tô na A. Precisa de 4, tá? O São Paulo, pra esse jogo contra o Criciúma, não vai ter o Wellington, né? Que vai estar cumprindo o Wellington, a suspensão automática. Então, talvez o irlandês Jamal Lewis deve ser utilizado como titular. Como é que é o nome dele? Jamal Lewis. Gostei do teu... Gostou? Do teu sotaque, gostei. Mais uma vez, por favor. Jamal Lewis. Isso tem nome de piloto de Fórmula 1, não tem? Jamal Lewis. Jamal Lewis. Isso aí com creme chantilly morango deve ser gostoso. Deve. São Paulo deve ter também o retorno do Arboleda, do Alan Franco e do André Silva, que também voltam de suspensão. E a dúvida do torcedor são paulino é se o Zubeldia vai aproveitar esse último jogo de São Paulo, que São Paulo ganhou muito bem, com a entrada do Eric, do Igor Vinícius, do Marco Antônio. Quem desses jogadores pode ter brilhado os olhos do Zubeldia e ganha uma posição de titular ali? Ô, Danilão, você agora fora dos mancheteiro, você é o único São Paulo na mesa? Aliás, se defendeu muito bem o São Paulo como mascote tricolor. É verdade. Deu uma arrefecida esse negócio de mandar o Zubeldia embora? Quantas ainda estão no aguardo? Porque antes estava uma pressão boa, esse 3-0 do Vasco deu uma amenizada. Como é que você vê esse troço aí, Danilo? As eliminações, arrefecida, hein? Que bonito. Você gostou? Coisa Gostei. linda. As eliminações das Copas, né? Frustrou muito, né, o torcedor São Paulino, que estava imaginando que São Paulo fosse conseguir mais um título esse ano. E aí criou-se sim esse burburinho de fritura para o Zubeldia, que já está mais ameno agora, Portuga. Essa última vitória contra o Vasco mostrou que o São Paulo já retomou o bom futebol. São Paulo busca sim um G4, mas a realidade do São Paulo é o G6. O torcedor São Paulino já entendeu que a realidade do São Paulo é o G6. G4 é título para o São Paulo e acho que ele vai terminar o trabalho. Obviamente, ele se classificando no final do ano. É um passaporte para ele continuar. Exato. É igual a ficha do fliperama, então continue. Continue. Se chegar no final lá e game over, amigão, Sul-Americana, aí... Como você se contenta não sei, com não. pouco, hein? Um CG6. Não. Você tá no G16, você tá feliz, velho? No G16 você tá contente. Mas é o acaso que acontece. Não, São Paulo se contenta com o G6 mesmo. São Paulo chegando ali, vai saber se um Flamengo ou um Botafogo ganha um desses campeonatos que estão disputando e abre mais vagas ali. Então, o São Paulino Flamengo já era. espera pelo menos uma pré-Libertadores ali. E ele chegando no final do ano assim, ele renova o contrato. Ele continua, na verdade, né? O contrato dele vai até o ano que vem, ele continua. Agora, ele não se classificando, ele ficando só na Sul-Americana, aí é um resultado muito ruim. Mas, do São Danilo, Paulo. ele tem um discurso que ele diz que esse time não é dele. Se ele tiver uma pré-temporada pra indicar, montar, treinar, se ele tiver todo esse tempo, aí sim eu acho que vem uma cobrança mais forte, né? O São Paulo não vai ter verba pra gastar o ano que vem. Né? O São Paulo tá com um novo movimento de retomada financeira, então não vai gastar
pro ano que vem com grandes reforços. Talvez 1 ou 2 reforços pontuais aí. Ele vai ter que utilizar mais os jogadores jovens, como o William Gomes, Henrique, essa molecada que tá subindo, ele vai ter que aproveitar. E também aproveitar os reforços da casa já, que o Pablo Maia, Alisson, que estão retornando de lesão, Ferreirinha voltou agora. Então, final do ano pro São Paulo é importante para conseguir essa vaga aí. Mas Tricolor... Acho que dá para buscar uma vaga aí, né? Dá para buscar uma vaguinha. O São Paulino tá esperançoso por uma vaguinha aí na pré-Libertadores, pelo menos, Dudu. Tá certo. É isso? É isso. É isso. Muito bem. Que diferença. Isso. Que sobriedade, né? Comentários assertivos. Não teve um erro de português. Vai ser outro. Claro. De fácil de fácil compreensão. Sobriedade nos comentários. É outro cabedal. Quem tem cabedal, tem cabedal. Quem não tem... Isso aí foi uma aula para os grandes setoristas aí. E sucinto, você viu como foi rápido? Destrinchou rapidamente o objetivo. Acabou um pouquinho. Vocês não querem, não existe como comparar, né? Como assim não existe? Você acha que não? Não tem como, não existe. Você não pode comparar. Não tem uma inspiração. Ô, mano, por favor, mano, seu comentário, mano. Não dá. Você sentiu diferença, mano? Mota uma inspiração. É igual você comparar, né, Mas mano? não dá pra comparar o Mota com nada, velho. Não dá. Poxa, você vai comparar. É igual que você comparar, O Mota por tá aí exemplo... por causa da cota de jumento, Domênico. É igual você pegar um jogador... Mas me fala um jogador muito meia-boca, vai. Muito meia-boca. Muito ruim? É. Deixa eu ver. Aquela... Orejuela.